Fala pessoal do Baixo da Grama, aqui é Rodrigo. Nosso vídeo de raio-x a gente vai falar aqui do nosso ataque, dos jogadores que nós temos no ataque, tá? Nós temos aqui uma lista, eu vou até contar com vocês, eu peguei essa lista de elenco do Flashscore, né, do aplicativo Flashscore, tá muito idêntico ao OneFootball. Já falei para vocês que é um aplicativo que eu uso com mais frequência, o OneFootball, e nós temos aqui Adson, Andrei, Brenner, João Vitor está repetido, então vou contar uma vez só: 4, David 5, Andrés Gomes 6, Inestrosa 7, Diego Minetti 8, Nuno Moreira 9, Spinelli 10. O Nuno Moreira eu já digo que ele é o nosso camisa 10, tá? Eu vou aqui fazer uma apresentação rápida usando aquela nossa prancheta tática do que a gente pode ter nesse elenco. A primeira situação é que vocês já viram aí a dificuldade que o Renato Gaúcho ainda não firmou ninguém na ponta direita, tá? O Spinelli, apesar dele ter feito 2 gols contra o Paysandu, foi um momento de apagão do Paysandu, então ele não se firmou enquanto titular. O David continua sendo esse titular no comando de ataque e o Andrés Gomes é o cara que vai se manter na ponta esquerda, tá? O Nuno Moreira eu já falei com vocês, eu enxergo como um camisa 10, um cara que joga por trás do ataque, fornecendo, municiando o ataque. E aí o Brenner, que foi contratado porque ele tinha aquela característica de onde a bola batia, ele estava chutando para frente e pronto, ele está sendo deslocado para a ponta. E aí tem muita gente falando que o Renato Gaúcho está acabando com a carreira do Brenner porque o Brenner não está jogando na posição dele. Enfim. Mas desses 10 jogadores que nós temos, quantos são escalados? O João Vitor, ele ganhou algumas chances com o Fernando Diniz e não figurou mais no time do Vasco. Não vou falar nem time titular no time do Vasco. Diego Minetti nem se fala, é um jogador que deveria aí ser aproveitado, não está sendo aproveitado. João Vitor, ele mostrou que ele tem algo a desempenhar aí, mas não está tendo chances, então são 2 jogadores. O Andrei, coitado, eu nem falo nada. Então assim, de 10 a gente tem 6 jogadores aí, 7 jogadores que figuram no time titular e ainda principalmente oscilando pela ponta direita e no comando de ataque, no revezamento que o Renato Gaúcho está fazendo. Ainda falo para vocês que nessa característica, tá? Nessa prancheta aqui, eu só vou usar esses 3 jogadores de ataque, né? Porque a gente joga muito nessa formação, mesmo que esses 2 sejam recuados, e aí a gente tem aí o Vasco está jogando num 4-5-1, sempre com um jogador aqui, que esse seria o David no comando de ataque. Eu vou colocar 4 jogadores nessa prancheta, para a gente usar também um jogador que possa municiar o ataque. Eu vou usar o Nuno Moreira. Em alguns casos deveria ser o Rojas, porque contra o Corinthians ele demonstrou muito essa questão de procurar o meio de campo para chutar, para ter uma visão clara do gol. Ele pouco alçou bola na área, tá? Ele tentou mais o chute mesmo, então de repente ele de frente ele pode fazer alguma coisa aí, e aí pode fazer com que eu pague pelo que eu estou falando, mas não é um jogador grande. Enfim, quando a gente tem o Spinelli no jogo, vou tirar aqui só um momento, depois eu volto com esse botão. Quando a gente tem o Spinelli, ele é um jogador que ele pode não ser tão rápido quanto o Adson, quanto o Inestrosa e quanto o Andrés Gomes, que também é Inestrosa, né? Mas ele é um cara que ele vem de fora e ele tem pouco tempo ele não tem um tempo ideal de bola em jogadas aéreas. Vocês viram que ele falhou em diversos jogos, em diversas jogadas, inclusive contra o Corinthians. Ele é um cara que ele briga sem brigar. Ele está só mostrando que ele está na briga, mas ele não está brigando. A gente tem visto que o Andrés Gomes ele tem feito essa flutuação aqui. E ele, quando ele vem pela ponta, ele está tentando muita jogada individual e às vezes ele tem uma dobra com o lateral que chega aqui. Então, quando o lateral sobe, buscando a linha de fundo, ele tende a ir para a área, tá? Mas, enfim, e se a gente joga com esses 2 jogadores, eu, Rodrigo, não sou técnico, estou aqui só opinando uma visão tática que eu vejo que pode ser bem desempenhada. O David, ele pode muito bem fazer esse pivô
E aí a gente tinha no Real Madrid Karim Benzema fazendo isso, jogando de falso 9, ao contrário do Luis Suárez no Barcelona, que o Luis Suárez ele era o cara que ele, apesar de receber de costas para a área, ele virava e finalizava. Mas o Karim Benzema, ele jogava de costas para ele municiar principalmente o Cristiano Ronaldo pela ponta esquerda que vinha invadindo a área. Então o David ele pode fazer isso muito bem com o Andrés Gomes, que o Andrés Gomes tem essa velocidade, ele pode fazer muito bem isso tranquilamente. E aqui a gente pode ter dois jogadores, que eu falo principalmente, isso levando em consideração o Nenê num passado recente do Vasco, que é um jogador inteligente, mas tem pouca mobilidade, onde o camisa 10 ele pode ser um jogador que ele tem inteligência tática, mas que ele não seja tão rápido, mas que ele seja mais fixo, ele não tem um trabalho de voltar para recompor na defesa e que ele possa municiar o ataque. E aqui ele pode fazer uma dobra, uma tabela com um camisa 9 que está jogando de costas, e esses dois estão chegando aqui. Então, esses dois afunilando aqui, invadindo a área por ambos os lados, aí já dificulta, já torna para onde vai tocar, para a direita, para a esquerda, e quem vai ser esse jogador da direita? Esse jogador da direita, a gente teve lá em 2011 o Éder Luiz que fazia isso muito bem, a gente teve o Gabriel Peck que fez isso muito bem, a gente teve o Adson que fez isso muito bem até se lesionar. O Adson tá voltando, tá pedindo passagem. O Adson não vai ser aquele cara que vai fazer gol, mas o Adson pode fazer aquele papel que o Gabriel Peck fez durante muito tempo, de ser aquele motor, coisa que o Andrés Gomes está sendo. Ou a gente pode pegar o Inestrosa e botar ele para correr. Ele precisa entender que ele não vai ser o cara que vai finalizar, que vai driblar. Ele vai dar velocidade, ele vai ter arrancada e ele vai afunilar. Então a gente precisa de jogadores, a gente pode jogar ou com um camisa 9 que faça essa invasão, mas a gente precisa de um camisa 10 inteligente taticamente para fazer esse toque aqui para esses três jogadores. Esses três jogadores eles precisam ter inteligência tática para trocar passe, tá? E infelizmente a gente não tem isso, tá? Eu acho que o papel que o Spinelli desempenha, o Brenner desempenha melhor, que é esse de invadir a área. A finalização é mais inteligente do Brenner, né? Ou, na verdade, ele arrisca mais, eu não sei dizer. Eu vejo o Spinelli com falta de tempo, enfim. Mas que a gente precisa ter um ponta-direita que tenha uma característica similar ao Andrés Gomes, ou que pelo menos funcione essa dobradinha aí do Adson, volte, ou enfim. Mas a gente também precisa ter um reserva urgente, porque se o cara tá funcionando e tá desafogando, e o dia que ele for suspenso, o dia que ele se lesionar? Então a gente, infelizmente, a gente está falando aí também, já está ouvindo, né, que o Admar Lopes ele já está fazendo uma busca aí no mercado, 4 contratações, ataque e defesa, meio de campo, talvez um meio de campo que flutue, que foi aquilo que eu falei ontem, flutuar entre a volância e o armador. Então a gente está precisando disso no Vasco. Vamos trabalhar com os garotos que a gente tem. Talvez eles sejam mais obedientes taticamente. É aquela questão entre lidar com o ego de jogador. Lloyd Augusto está voltando e é um egocêntrico do caramba e não é obediente tático. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai ter mais uma peça aí para criar dor de cabeça para o nosso time. Então galera, isso aí é um raio-x do nosso ataque. A gente fecha aí a série do nosso raio-x. E eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você tiver algo a opinar, algo a somar ao nosso canal aí, ao nosso raio-x, quem sabe nas próximas peças que chegarem aí a gente consegue formular um outro raio-x. Grande abraço, até o próximo vídeo.